O programa está oficialmente aberto hoje, dia 24 de outubro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ler um livro? Sim, um livro sobre ficção científica? Leia este aqui, ó, A Noite das Intrusas ou O Retorno de Zé Jedi, o meu novo livro, sim. Esse livro aqui, que trata aqui da busca da verdade, dos buscadores da verdade. Ele conta a história do Gonçalo Mariano e Ricardo Castro, que partem em busca da verdade. E essa questão de buscar a verdade, de ser um buscador da verdade, porque às vezes eu tenho que ler um livro que nem esse, muita gente me pergunta, para saber identificar um buscador da verdade. Nós temos o que eu chamo de buscador da verdade brasileiro. São os buscadores da verdade farofa. O sujeito que ele se coloca como cheio de moral, cheio de dignidade, e não sei o que, e não sei o que, e na hora que a coisa aperta, o cara tira o cu da reta. E essa aqui é a verdade. Então, a importância de ler um livro desse é para entender o que é um buscador da verdade, como é que pensa o buscador da verdade. E que nem aqui no Brasil, tem um camarada que eu acompanhava aí, de vez em quando eu dou uma olhada lá para ver o que ele está fazendo, sempre bom monitorar, monitorar as pessoas. E esse cidadão, há um tempo atrás, ele falava que queria montar uma comunidade cristã, que segue as bases do cristianismo. Aí, outro dia eu fui dar só uma olhada no que ele estava falando, falou, não, que eu ia montar a comunidade, mas só tem maluco por aí. Só tem maluco. Quando o Cristo que ele fala, que defende, o Cristo falava que você tem que salvar quem está perdido. Não quem já está salvo. Não tem sentido você oferecer a salvação para quem não precisa dela. E esse cara aí, eu falo sempre, ele fala de viver em comunidade, não sei o que, e eu já falava antigamente que esse negócio de comunidade cristã não funciona. Porque eles querem seguir o cristianismo, que é um cristianismo do primeiro século. Eu conheci um grupo cristão um tempo atrás que falava que seguiu o cristianismo do primeiro século. Nem existia cristianismo no primeiro século. O cristianismo veio a ser desenvolvido depois, bem depois. Existiam eram algumas seitas de cunho cristão e só. Só que, como eu disse certa vez, para você ser parte de uma comunidade cristã, você tem que estar disposto a seguir os preceitos dela, que se baseiam na Torá. Eu dei um exemplo. Na Torá, por exemplo, se fala em apedrejar uma mulher que é adúltera. Aí, como eu dei um exemplo, você tem uma filha. Sua filha comete um erro. Pisar na grama é uma coisa que todo mundo faz. Todo mundo, um dia na vida, pisa na grama. Não tem jeito. Aí vamos supor, sua filha, um momento, sei lá, de fraqueza, bobeou, não estava preparada para a coisa, pisou na grama. Você apedrejaria a sua filha? Você permitiria que alguém apedrejasse a sua filha, a pessoa que você mais ama no mundo? Tudo bem que ela errou, ela tem que arcar com o erro dela, mas essas leis do Antigo Testamento elas foram feitas para um povo que era escravo, um povo que era controlado na base do chicote. Então tinham que ser leis mais drásticas para serem compreendidas. Então esse negócio de comunidade cristã não funciona. E aí você precisa reconhecer um buscador da verdade, por quê? Para não ir atrás de um maluco como esse, que a cada 5 minutos muda de ideia. Falava do fim do mundo, agora o mundo não vai mais acabar, falava que a Terra é plana, não sei se a Terra ainda é plana para ele, falava um monte de coisa. E 5 minutos depois o cara muda de ideia. Ou seja, muita gente estava se preparando para ir para a comunidade dele. Vamos viver num paraíso terreno, num jardim do Éden. Não. Então, gente, nós precisamos saber reconhecer o que é um buscador da verdade. E nesse livro eu estou expondo isso. Tá? Aqui, ó. A
Noite das Intrusas ou O Retorno de Zé Jedi. Ah, Matheus, onde é que eu consigo este livro? Ele está à venda em todas as livrarias do mundo. Qualquer livraria do mundo, ele está à venda. É só ir lá e solicitar. Se não tiver, solicite mesmo assim, que ele amanhã estará lá na prateleira da sua livraria preferida. Ok? Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos dando sequência ao Combustível, Metal e Poema, no caso, os 40 anos do Guns N' Roses. Os Guns estarão amanhã se apresentando aqui em São Paulo. E ontem eu terminei o programa falando dessa questão da gênese da coisa que se dá no glam rock, que é aquele rock glamuroso, cheio de lantejoulas. Sim. Tem na questão melódica, questão musical muito boa, tem uma questão musical muito boa. Eles têm um desenvolvimento da música muito bom, muito gostoso. As músicas são maravilhosas e tem essa questão teatral que vem junto. E o Guns começa embora ele saia de dentro do glam rock, ele começa a se distanciar do glam rock. Ele passa a pegar uma outra dinâmica e hoje nós vamos entrar um pouco mais nela, ok? Na sequência do programa a gente conversa. Em 25 de outubro de 2025, na Arena Porco, em São Paulo, o Guns N' Roses se apresentará dentro da turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things. Porque o que você quer e o que você obtém são coisas completamente diferentes. A fim de conhecer a gênese do Guns, vamos hoje tratar do Rose, mais especificamente da banda Hollywood Rose. Ora que a banda foi formada em 1983 com o nome de Axl, tendo como integrantes Axl Rose no vocal, Izzy Stradlin na guitarra, Chris Webber também na guitarra, Steve Adler na bateria e 3 baixistas, Rick Mars, André Trox e Dave Darrell, sendo que em dezembro de 1983 ela passou a se chamar Rose. Contudo, como havia uma banda com o mesmo nome, em abril de 1984 foi rebatizada como Hollywood Rose, tendo vida curta, já que em 1985 ela se fundiu com o LA Guns e formou o Guns N' Roses. De volta ao texto do Sr. Lifton, ou para mais um ponto em que ele se contradiz, o baixista dinamarquês Ollie Bate foi demitido após o primeiro show em março de 1985 e substituído por Duff McKagan, um veterano de bandas punk como Vans, Fastbacks, Living e Fast, e da estética de o Did It Yourself, ou Faça Você Mesmo, que no Brasil se aproxima daquilo que se entende como underground. Todavia, McKagan disse que usaria seus contatos para reservar umas datas para shows na costa oeste, pois o plano era começar em Seattle e voltar para Los Angeles, ou seja, ele já tinha uma visão de logística. Logística, você vai realizar qualquer atividade que envolva uma agenda extensa, você começa pelo ponto mais distante e vai voltando para casa. E aqui é o ponto que o Sr. Lifton se contradiz, porque o Bate, ele não tocou no primeiro show. Quem tocou no primeiro show foi McKagan.
Mas vamos lá. Nós resolveríamos, olha que interessante, embora tinha uma logística, tinha um pensamento organizado, ele também era, ele não era muito radical não. Aquela coisa, que é sem excessos. O plano era começar em Seattle e voltar para Los Angeles. Nós resolveríamos todo o resto, incluindo onde dormiríamos e onde comeríamos na hora, escreveu McKagan em sua autobiografia It's So Easy and Other Lies. É tão fácil e outras mentiras. Ou seja, ele é complicado isso daí porque isso daí envolve o quê? Dinheiro. Você vai para o local e vai procurar um lugar para dormir ou para comer, é complicado. Eu já fiz isso em outros momentos da minha vida, ligado ao rock. Em 2006, se não me engano, 2006, nós fomos para o Rio de Janeiro assistir o show dos Rolling Stones lá em Copacabana. Não vimos porra nenhuma. Lá foi uma merda, era só nego mijando na praia, uma bagunça do cão. Contudo, a gente foi para lá de ônibus, a gente não ia saber onde ia dormir, onde ia comer, ficou combinado que dormiríamos no ônibus, teve um monte de problema com o ônibus. E a gente leva uma grana, tinha uma quantidade de grana, ou seja, você tem que ir dosando esse dinheiro. Fomos ainda tentar buscar um lugar para dormir, não tinha local, voltamos para o ônibus só contando, e todo mundo dormindo no mato lá. Era lá no aterro do Flamengo. E porque o motorista queria dormir de cueca dentro do ônibus, não queria que ninguém entrasse. Eu estava com uma dor de cabeça, braba, o dia inteiro debaixo do sol, aí na praia era só cheiro de mijo e maconha. Eu deitei lá e dormi. A hora que eu acordei, eu quebrei o pau e pus ordem na casa. Chamei a polícia. E nós entramos no ônibus e pudemos dormir lá. Mas essa coisa meio aventureira. Isso é coisa da juventude. Você tem um mínimo de organização para chegar no local e a desorganização total para se aventurar à torto e direito. Ok? Vamos lá. Nessa biografia, vamos voltar para a biografia, onde se lê que a mudança de Duff McKagan para Los Angeles marcou o início de um capítulo transformador em sua vida, pois foi uma decisão ousada, motivada pela paixão pela música e por um desejo desesperado de se libertar das limitações de Seattle. E, ao chegar a Los Angeles, Duff se viu uma cidade vibrante e movimentada, repleta de oportunidades e de músicos tão sedentos por sucesso quanto ele. Entretanto, o caminho de Duff para se tornar membro do Guns N' Roses foi um golpe de sorte. Inicialmente, ele respondeu a um anúncio de Slash e Steve Adler que procuravam por um baixista. E, desde o momento em que tocaram juntos, houve uma química inegável. Ficou claro que Duff havia encontrado almas gêmeas em Slash e Adler e, mais tarde, em Axl Rose e Izzy Stradlin. Logo, esse grupo eclético de músicos talentosos e ambiciosos se uniu para formar o que viria a se tornar a banda icônica Guns N' Roses. De volta ao texto do Sr. Dizzy, em Slash, The Autobiography, que ele escreveu em parceria com Anthony Botza, consta que, depois de várias tentativas mal sucedidas da banda, uma reconexão casual com Izzy Stradlin e o eventual encontro com Duff McKagan, Steve Adler e W. Axl Rose forjaram uma química única. Esse grupo de desajustados, com ideias semelhantes, reunidos por um amor compartilhado pelo rock and roll cru e baseado no blues e um desdém pela cena polida de Los Angeles, rapidamente se consolidou. Ademais, Slash acrescentou que o envolvimento de Stradlin foi intrigante por causa de seu talento, mas também porque ele poderia servir como uma espécie de amortecedor com Rose. Então, McKagan disse que pediu para Slash convencer Adler e outro ex-membro do Hollywood Rose a se juntar. E é aqui onde as histórias começam a divergir. E é interessante isso daqui porque a chegada do McKagan estabiliza a coisa, porque ele já era um músico experiente, um baixista experiente, com estrada, embora
fizesse essas coisas, claro, experiente dentro da juventude dele, se tiver essa verve aventureira da juventude, ele acabou pondo ordem na casa, porque faltava ordem, faltava organização. Faltava ordem e organização para a coisa. Um pensamento mais limpo, que a banda não tinha um empresário, a banda não tinha gente que a gerisse. Por isso que é importante para as bandas de rock terem empresários. Por quê? Porque alguém que não tem essa coisa da aventura, essa coisa aventureira. E aconteceu aqui também um outro fenômeno. Só colocando mais um detalhe. E o McKagan virou uma espécie de empresário da banda. Ele começou a gerir, depois entraram outros nomes aí. Tem até uma loira aí que eu não lembro o nome dela agora, que se tornou empresária também deles. Mas ele começou a pôr ordem na casa, porque já tinha uma estrada com aquelas bandas punk. E outro ponto interessante, essa coisa de um membro que estabiliza. Eu vou pegar, por exemplo, os Beatles. Os Beatles eram uma grande banda de rock de Liverpool. Eles fizeram o nome em Hamburgo, como eu já contei em outra oportunidade. Mas eles tinham um problema que era a bateria. O Pete Best não era um bom baterista, como George Martin fala no documentário Anthology. Ele era de lua. Esse cara de lua. O cara acorda, olha pra cima, vê como é que tá a lua, escolhe se ele vai ser um bom baterista ou não. Então tem dia que ele era muito bom, fora, e tinha dia que a banda tava numa nota e ele tava noutra. E aí, quando trouxeram o Ringo Starr, o Ringo estabilizou. Ele é chamado de metrônomo, porque ele não erra. O Ringo Starr, tem muita gente que critica, fala, não é tudo isso. Ele é tudo isso e muito mais, porque ele não comete erro. O que muitos músicos repararam o seguinte, quando foi exposto o material dos Beatles, só para, quero entrar muito em Beatles, que eles iam gravar, a única coisa que não tinha correção era na bateria. Ele era perfeito na coisa. E isso estabilizou. E depois teve o Brian Epstein como empresário, ou seja, segurou a coisa. E o Duff McKagan, você vê que ele chega na banda e ele começa a notar as personalidades e ele vê que o Steve Adler ele gera uma boa influência no Axl Rose. O Axl Rose é um cara, todo mundo sabe, ele é um cara instável, é um cara muito estável. Ele arranjou briga com um monte de gente, cara. Ele ameaçou o Kurt Cobain. Tem aquele documentário do Nirvana. Ele tava com a mulher, aquela... Cara, o nome daquela loira também, daquela banda. Tá fugindo os nomes hoje aqui. A banda chamava Rolling, daqui a pouco eu lembro o nome dela. Ela fez até aquele filme O Povo contra Larry Flint. Ela fez a Altina lá. É a personagem certa para ela. E ele chegou na cara do casal e falou que ia quebrar a cara do Kurt Cobain. E o Kurt Cobain falou, pô, cara, eu não era ameaçado por ninguém desde que eu tinha 15 anos, é coisa de moleque. Então ele tinha essas coisas, falou, não, a gente queria te chamar para ser padrinho da nossa filha. Então, você vê que e o Steve McKagan viu aqui que esse baterista, o Steve McKagan, que Duff McKagan viu que o Stephen Adler tinha essa influência no Axl. O Axl Rose ficava relaxado perto dele. Sei, tinha uma certa tinha uma simbiose entre eles. Então ele falou, traz o cara pra cá, a gente deixa o cidadão na banda e acalma tudo. E a banda começou a funcionar, começou a crescer, ou seja, a banda estabilizada progrediu. Contudo, aqui é o ponto onde as histórias começam a divergir. Começa uma história para cada ponto. Por quê? Porque é por causa do primeiro show deles. Esse primeiro show eles não têm informações certas. Porque, por exemplo, o Guns, o guitarrista da LA Guns, que é o nome dele, os caras botavam o nome na banda, que nem o Bon Jovi,
O John Bon Jovi pôs o nome dele, os caras colocavam o nome deles na banda, assim, tinha uma coisa meio personalizada, acho que o cara se sentia contente. Van Halen, era uma coisa uma mania daquelas bandas, enquanto as bandas dos anos 60 gostavam de ter nomes de animais, Animals, Beatles, Monks, por aí vai, Eagles, depois Eagles, Birds, gostavam de nomes. As bandas já do final dos anos 70, as bandas do glam rock, gostavam de ter nomes, o cara que montava a banda colocava o nome dele. A banda é minha. E o interessante é que cada um conta uma história. E o Guns diz, por exemplo, nós vamos ver isso no outro programa, que eles já tinham feito alguns shows antes. Então eles têm algumas memórias. Eu não sei se a turma estava muito cheia da droga, muito chapada. E cada um vê a coisa, tem uma memória de um jeito da época. Isso é interessante, porque parece que cada um estava vivendo uma realidade alternativa. A coisa do multiverso, cada um estava no multiverso. E se não tivesse, talvez tenha ocorrido um efeito Mandela, não se sabe. Mas, em todo caso, é interessante essa importância do Duff McKagan, porque ele começa, então, a gente precisa entender que a partir da chegada dele, a banda começa a se solidificar. Saem alguns membros, chegam outros, ele dentre eles, ele pede para o Slash trazer Steve Adler e a coisa se estabiliza. Assim que o Guns se estabiliza, ele se torna uma das maiores bandas de todos os tempos, da história do rock. E essa história do primeiro show, de como chegamos ao primeiro show, eu a concluirei amanhã, e por aqui eu encerro o programa de hoje. E vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Vamos para a descrição do programa. Na descrição dela estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, ó. A Máquina da Verdade, ó. Nesse livro, menino veste azul e menina veste rosa. Pode dar pra molecada. Isso aqui, né, não tem problema. Aí tem o link do meu outro livro aqui, ó. A Saga de Kid Winchester. Como acontece com esse aqui, ó. Noite das Intrusas ou o Retorno de Zé Jedi, a Saga de Kid Winchester também está à venda em todas as livrarias do mundo. Tá vendo? Já vai lá e compra os dois. Um aqui de ficção científica e o outro um livro mais erótico, assim, para você que quer apimentar a sua relação, porque ele trata da história de um anão que é ator pornô. Anão que é ator pornô é bom, hein, meu? Você tem fantasia com anão? Sua mulher? Você quer? Tem gente que tem fantasia. Tem cara que tem mulher que tem fantasia com anão. Tem cara que tem fantasia de ver a mulher com anão. Tem cara que tem fantasia com anã. Tem mulher que tem fantasia também de ver o cara com uma anã. Aí, meu, é a fantasia. Não estou dizendo que tem que fazer isso, mas as fantasias, elas não são para serem executadas, porque eu digo sempre, existe uma distância, existe um cisma bem grande entre a fantasia e a realidade. Muitas vezes a realidade não condiz com a fantasia. Então, às vezes é bom ficar tudo só no campo da imaginação. E o casal na cama começa a pôr em prática essa coisa. Isso é uma coisa muito de intimidade. E o Flávio Gicovati, uma vez, ele falou uma coisa curiosa desse ponto, que o cidadão perguntou para ele. Ele falou que ele tinha mania de bater umas fotos da mulher dele, e o celular estava na mesa do trabalho e, por acidente, ele acionou as fotos. Um amigo dele, um colega dele, começou a ver. E ele se excitou com aquilo. E começou a mostrar as fotos da mulher dele nua para o amigo. E aí ele perguntou para o Gicovati se ele deveria colocar esse amigo dentro, esse colega de trabalho, colega de trabalho, dentro da relação entre eles. E o Gicovati falou, olha, isso é perigoso, por quê? Porque existe essa distância entre a realidade, a fantasia e a realidade. E se a realidade não condizir, se a realidade não for encontro da fantasia,
pode gerar alguns problemas aí muito complicados. A relação com a mulher não vai ser como antes, aí a relação do amigo com ele também não vai ser como antes. E pode ser, acontece em muitos casos, dele ser tirado do jogo e os dois resolverem assumir um lance entre eles. Então, fica só no campo da fantasia. Por isso que eu recomendo muito esse livro meu, A Saga de Kid Winchester. Ah, é um livro erótico? Não, ele é um híbrido. Ele tem um monte de coisa, dentre elas essa questão do anão que é ator pornô, que é o Kid Winchester. Ele tem um nome de guerra lá que ele faz os filmes, que é de Kid Winchester, e tem a história dele. Aí vocês vão atrás. Ok? Bem, na sequência tem o link do meu curso Fundamentos do Exorcismo. Até você que agora vai ter o Halloween, você quer conhecer um pouco mais dessa coisa do exorcismo, eu fiz um curso ensinando como se faz o exorcismo, o que é o exorcismo. Até é bom às vezes você conhecer para quando assistir o filme saber comentar até o filme. Até que você quer levar um menino no cinema, tudo tal. É bom ter conhecimento até para chamar a atenção da garota, para falar, pô, esse cara manja, hein, meu? E mulher gosta de andar com um cara que manja. Amanhã, inclusive, só fazendo. Amanhã é o dia que eu faço na parte do dia. Eu anuncio à tarde, porque ficou tradicional, mas eu faço de manhã o programa da série de sábado. E ao fim do dia, eu vou ao Empório Laura Aguiar e eu vou tratar de um chopp. E esse chopp que eu vou tratar amanhã chama Desvairada. Ele é em relação a Paulicéia Desvairada. Ele é uma homenagem a Paulicéia Desvairada do Mário de Andrade, que é uma coletânea de poemas. E dentro dos poemas tem um poema que ele fala da mulher perfeita, que é a mulher bonita e burra. A mulher, e essa é a combinação certa. É um homem inteligente com uma mulher bonita e burra. Não tem jeito. Ah, Matheus, mas mulher tem que ser burra. Ela tem que, pelo menos, se fazer de burra no momento certo. É o charme dela. Porque é bom para o homem estar no comando. Especialmente se ele não for tão inteligente assim. Agora, se ele for inteligente, aquilo é um prato cheio para ele. Ok? Veja o programa de amanhã sobre o shopping. Esse daí, de madrugada, eu estou disponibilizando aqui nas redes sociais do Cuesta Verde. Na sequência, tem os métodos de arrecadação de fundo por via direta, o apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua doação, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro, ok, gente? Na sequência, tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as manifestações, hein? Agora o Trump vai tomar conta da Venezuela e esperamos que ele venha tomar conta do Brasil também. Tá uma avacalhação isso aqui, hein, gente? Na sequência, tem Com Letras de Mateus, para você que gosta de rock. Com Letras de Mateus é o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Sim. Meu amigo Renato, eu fiz as letras, ele fez a melodia e temos um álbum de rock. Para você que ouvir um rock nacional sem afetação, sem esquerdismo, sem nada, um rock. Esse é um rock, ok? Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Entre no WhatsApp, que é o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, hein, gente? Amanhã teremos a feijoada. Naldo garantiu que teremos. Se esquentar muito, não. Mas se esquentar muito também, você faz aquilo que você fará com a feijoada, que é tomar uma geladinha, assim, ingerir uma deliciosa geladinha, ok? E atenção, Denilson, atenção, próximo evento, atenção, Denilson, todos os carros. Combustível, Metal e Poemas, 40 anos dos Guns N' Roses, Appetite for Destruction, no sábado, dia 25 de outubro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 25 de outubro de 2025, às 18 horas, Combustível, Metal e Poemas, 40 anos do Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Fome de destruição, gente, é isso aí. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!